pessoal, tudo bom? Hoje então a gente vai conversar sobre a resenha de Salem, mas dessa vez sem spoilers, para todo mundo que tiver vontade de ler poder dar uma conferida no livro. Vamos lá? Salem foi originalmente publicado em 1975. É o segundo livro do Stephen King e é uma grande homenagem do autor ao Bram Stoker, ao livro Drácula. Ele também deu origem ao filme Vampiros de Salem, dirigido pelo mesmo diretor que fez o Massacre da Serra Elétrica. Aqui a gente vai encontrar uma modernização do mito do Drácula, com várias referências a toda a história. A gente vai encontrar aqui um conde pra lá de misterioso. A gente vai encontrar várias teorias de vampiros extremamente parecidas com o livro do Drácula, que eu não posso conversar aqui para não dar spoiler, né? A gente também vai encontrar uma mocinha que, apesar de bonitinha, novinha e frágil, consegue enfrentar, né? Tem a curiosidade e a coragem de bater de frente com algumas coisas. E também a gente vai ter o grande e apaixonado sofredor, né? Então é um desenho que veio em Drácula e que também está em Salem, exceto que Drácula é feito por formato de cartas, né? E Salem é um romance, não é um romance epistolar, é um romance comum, né? Uma prosa. O livro é ambientado em Jerusalém Slot e a gente já teve várias problemáticas com esse nome do livro, né? Aqui, hoje em dia, publicado pela Suma de Letras, a gente tem o nome Salem, o que não dá nenhum spoiler no livro, já que os vampiros realmente vão aparecer só a partir da metade do livro. Porém, quando ele veio para o Brasil por outra editora, ela colocou o nome do livro como A Hora do Vampiro, o que é um tremendo spoiler e acabou com essa descoberta, né, desse feeling que o Stephen King vai criando até a gente entender que o livro se trata de vampiro, né? O que não é tão diferente aqui nessa edição é que, apesar de o título ter voltado ao original, que é Salem, tem escrito aqui embaixo, né? Que anteriormente ele se chamava A Hora do Vampiro. Então acaba que o spoiler permanece, por isso que eu tô falando isso aqui com vocês, mas os vampiros mesmo só vão aparecer a partir da metade do livro. Outra inspiração muito grande que King pegou para fazer esse livro foi o livro A Casa Mal Assombrada, da Shirley Jackson. Então vamos lá, eu falar um pouquinho. A cidadezinha de Jerusalém Slot é uma cidade que possui uma história bem pesada. Em 1939, a Casa Masten, que é o ícone da cidade, é um casarão enorme que fica no topo da colina e aonde você estiver na cidade você consegue enxergar, foi palco de um terrível assassinato. O Sr. Masten, ele assassinou a esposa e se suicidou com uma corda no pescoço. Isso não é spoiler, que tá na orelha do próprio livro, tá? Desde então, muitas coisas aconteceram naquela cidade e aquela casa, aquela mansão ficou abandonada por muito tempo, sem ninguém querer morar lá, porque ela tinha uma fama de mal assombrada. Tá aí a inspiração da Casa Mal Assombrada da Shirley Jackson. Muito tempo depois, a gente tem um grupo de forasteiros que chega na cidade. A gente tem então o nosso personagem principal, que é o Ben Mears. Ele é um escritor relativamente bem sucedido, até porque ele já tem alguns livros publicados, mas não é extremamente famoso, né? Mas para aquela cidadezinha ele é até uma pessoa considerada importante por causa dos livros que ele escreve. E ele vai para a cidade com o intuito de poder escrever um pouquinho, de poder se dedicar um pouco mais à escrita, já que aquilo ali é uma cidade muito pequena. E ele também vai àquela cidade porque é a cidade onde ele passou a infância e aconteceu um incidente meio estranho com ele, porque depois, quando ele morava lá, já tinha acontecido aquele assassinato na casa, as crianças brincavam e apostavam para ver quem entrava lá. Ele tinha entrado naquela casa e teve uma visão assustadora, que ele não sabe que se foi imaginação de criança dele ou se foi real. Então ele aproveitou esse clima fantasmagórico para ir para a cidade, para retornar à cidade e poder tentar escrever o novo livro dele, que teria um fundo, né, na Casa Masten, baseado na Casa Masten e na visão que ele teve naquela época. Juntamente com a chegada de Ben, a gente vai ter a chegada de dois forasteiros muito curiosos, que são o Sr. Barlow e um investidor misterioso.
eles foram para a cidade, eles compraram essa casa master que estava abandonada há muito tempo e compraram também uma antiga lavanderia que ficava no meio da cidade para montar uma loja de antiguidades. Eles contam para todo mundo da cidade que eles estão indo para lá justamente para poder montar essa loja de antiguidades, porque eles fizeram uma pesquisa e acharam que aquela cidade, como era rota, né, caminho de muitas outras cidades maiores, eles acharam que ia ser uma boa ideia ali montar um antiquário. Esse livro aqui vai ser repleto de personagens muito importantes. Durante a leitura a gente fez até um roteirinho com o nome e sobrenome deles pra gente não esquecer de tudo que acontece, porque a cidade é um dos grandes personagens do livro. Inclusive, quando tem vários capítulos, né, que são sobre o ponto de vista da cidade, que a gente vai perpassar por vários moradores ao mesmo tempo. E alguns capítulos são sobre o ponto de vista de Ben, que é o escritor que chegou à cidade, também de Susan. Quem que é Susan, pessoal? Susan é uma menina do interior que o Ben conheceu assim que chegou na cidade e ela ficou perdidamente apaixonada por ele. Ela já conhecia ele, já tinha lido alguns livros dele e ela então teve uma admiração instantânea e com a convivência acabaram se apaixonando. Então a gente vai ter alguns capítulos na visão do Ben, na visão da Susan e de alguns outros personagens importantes que vão aparecendo no decorrer do livro. Um outro personagem super importante, que também é um forasteiro, é o Mark Petrie. Quem que é esse Mark Petrie? Mark Petrie é uma criança obcecada por filmes de terror, livros de terror, HQs de terror e monstros. Então ele vai ser, na realidade, o mais bem capacitado para enfrentar esse horror que está chegando na cidade. Então, logo após a chegada de todos esses forasteiros, coisas muito estranhas começam a acontecer em Salem. Uma criança some sem deixar vestígios, a outra morre depois de alguns dias sem nenhuma explicação de uma estranha doença e aos poucos a gente vai vendo a morte invadindo a cidade das formas mais estranhas possíveis. E o King vai colocando a gente dentro da narrativa aos pouquinhos, dentro da vida de cada personagem dessa cidade. Agora, falando da cidade novamente, é muito legal como o King vai criando a ambientação, como ele vai tornando a cidade familiar para nós. Aqui a gente consegue ver a maestria do King na descrição de lugares sem ser maçante. É incrível você ver como ele vai perpassando, como se fosse com um drone em cima da cidade e contando tudo o que está acontecendo por ali. E a gente vai vendo a tensão crescente, né, em todas as pessoas da cidade, com essas chegadas misteriosas e com esses acontecimentos misteriosos que começam a acontecer por ali. Nossa, tô me sentindo da Atena falando aquele negócio assim, né? Nada a ver, mas acho que deu pra entender, né? Então a gente tem aqui um grande livro de suspense que no decorrer da narrativa vai se tornando de terror. Sim, a gente tem um clima carregado de tensão até a primeira metade do livro. Depois que o vilão é realmente revelado, a gente vê o terror da cidade, né? As coisas deteriorando rápido demais e eles não sabendo o que fazer, tentando se unir e ainda assim perdendo pessoas e as coisas dando errado. Então é uma leitura muito, muito interessante e vale a pena você dar uma chance, se você gosta, óbvio, de livros com essa pegada mais de suspense aterrorizante, né? Eu tava conversando com as meninas na live do Iluminado e eu tava falando pra elas que o Iluminado é mais de um terror humano, né? O sobrenatural não é tão descrito assim. Eu tô na metade ainda de Iluminado, não sei te explicar, falar isso mais detalhadamente, né? Porém, em Salem, a gente tem um terror psicológico, né? Aquela coisa da noite ser o problema, quando a noite invade, parece que o terror sai. Então, assim, é um livro que eu não li à noite, por exemplo, porque eu dormia ansiosa. Não é que eu não dormia, né? Porque não é aquele terror deslavado, tipo... É um terror mais intrínseco, né? É aquilo que você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que as coisas vão se resolver? E aí acaba que não é um livro tão interessante pra você ler à noite. Agora eu vou te dar uma dica bem legal. Se você ficou curioso pra ler esse livro do King, você vai encontrar aqui no meu YouTube também, eu vou deixar até aqui nos cards, a live final de 100% de leitura desse livro e vai encontrar, eu acho que a live de 50% também. Se tiver, eu vou deixar as duas aqui. E aí a gente comenta nessa live o livro inteiro, repleto de spoilers e de curiosidades sobre o livro, sobre o Padre Callahan. Sim, a gente tem um Padre Callahan aqui, que aparece em outros livros do King. Então, se fosse você, eu leria o livro e depois
viria aqui e assistiria a live de 50% e de 100%. E se você é um leitor de King e ainda não está participando do clubinho Lendo King em ordem cronológica, por favor, pega essa apresentação do projeto aqui e corre lá no meu Instagram, que tem um link do grupo do Telegram, onde a gente está conversando e debatendo todas as leituras dos livros do King em ordem cronológica. Daqui já tá repleto, tá vendo? Próxima leitura depois de Salem está sendo agora O Iluminado. E depois de O Iluminado, a gente vai ler um livro de contos que chama Sombras da Noite. Isso, Sombras da Noite. Mas a gente tá indo aí na ordem de publicação e tá sendo bem interessante mesmo essa leitura. Então, eu espero que vocês gostem. Beijo!